Vários pontos de vista foram levantados hoje no que diz respeito ao momento do Cruzeiro, né? Porque tudo que é dito hoje trata-se diretamente daquilo que o Cruzeiro vem apresentando dentro das quatro linhas. O medo do torcedor, a dificuldade do entendimento do jogo mostrado pelo time, faz com que o torcedor do Cruzeiro fique um tanto preocupado para o restante da temporada, né? Para a sequência da temporada. Como eu estava dizendo, vários pontos de vista foram levantados, alguns culpando o Ronaldo, outros culpando o Pessolano, outros culpando os jogadores, outro à procura, né, de alguma alternativa de saída explicativa, tendo como culpado a falta do Mineirão. E são vários, são inúmeras situações que são colocadas como argumento para que... são várias justificativas argumentativas para tentar encontrar o que de fato vem acontecendo dentro do Cruzeiro. Aconteceu um negócio legal, muito legal, que aconteceu hoje no pós-jogo, depois do jogo. A galera brigou dentro do vestiário, mas ninguém brigou de porrada não, viu, gente? Ninguém deu soco em ninguém, como foi dito por um irresponsável aí, não. Os jogadores discutiram, e tem que discutir mesmo. Nenhum jogador que veste a camisa do Cruzeiro, como foi dito pelo Paulo Pessolano, não pode achar normal o que está passando, esse momento que está sendo atravessado pela equipe em especial. Como disse o técnico Paulo Pessolano, né? Para ser técnico do Cruzeiro hoje tem que ter muita coragem, para ser presidente, dono do Cruzeiro hoje tem que ter muita coragem, para ser jogador do Cruzeiro, para vestir a camisa do Cruzeiro hoje tem que ter muita coragem e principalmente vergonha na cara, né? São 9 jogos já disputados e a gente ainda não tem um padrão tático a ser levado adiante. E isso sim é preocupante. É necessário que tenha repetição, né? É lógico. Quando acontece, como aconteceu na temporada passada, de haver essa movimentação, essa rotatividade com os jogadores, esses testes, quando acontece como aconteceu no ano passado, o time vencendo os seus jogos, pô, tá tudo certo, o treinador é o melhor do mundo, Pessolano tem que ficar, Pessolano não pode ir embora, tomara que ninguém faça propostas e tal, porque o Cruzeiro não tem tanto dinheiro para poder arcar com a permanência do treinador. Então, foi levantada até uma brincadeira aí nas redes sociais, né, falando que o Pessolano era muito ruim e tal, essa coisa toda, porque tudo estava dando certo dentro do clube. E quando tudo está dando certo, fica muito fácil para que a gente possa fazer leituras, para que a gente possa interpretar falas, para que a gente possa torcer. O orgulho fica lá em cima, né? Ser Cruzeiro é bom demais. Lembra? Claro que você lembra. Ser Cruzeiro é bom demais. A tag que subiu no Twitter e ganhou uma projeção gigantesca. E agora, todas as análises, todos os pontos de vistas, todas as colocações em relação ao momento específico do clube levam para um caminho só. No final das falas, vai cair para a segunda divisão. Esse time não se sustenta, esse time não tem condição, esse time não tem capacidade. Particularmente, eu entendo que o Cruzeiro contratou bem no mercado. Claro, com algumas ressalvas. A gente vê o menino Formiga que, pô, tá desencontrado, e eu fico triste por isso, eu não fico feliz por isso, não. A gente vê o Bilu, que muito provavelmente não vai dar continuidade aqui no Cruzeiro, e não foi contratado também, né? A gente vê uma deficiência muito grande no sistema defensivo, na zaga, para ser mais específico, mas é óbvio, o setor de defesa, o sistema de defesa começa lá no ataque até chegar no setor defensivo, que é a dupla de zaga. E eles mostram uma certa deficiência quando eles precisam rebater essa bola. O posicionamento não está legal, tem a fragilidade técnica, várias coisas que faz com que a gente entende que tem uma necessidade explícita de ajuste ali. Mas isso tudo se dá quando não se tem um time formado, que já... Ideia de jogo tem, viu, gente? Ideia de jogo tem.
O time sabe que a ideia do jogo é marcar com a linha alta, é inibir o adversário da sua criação inicial, e quando essa bola é roubada lá no campo de ataque, obviamente, isso não é novidade para ninguém, não precisa ser um expert para poder entender que se uma bola roubada no campo de ataque, a facilidade de aproximação, de criação, ela é maior, ela é nítida, porque você pega o time saindo desorganizado, tá organizado para atacar e não para defender. A ideia de jogo é legal, mas a execução dessa ideia de jogo ela não tem sido tão legal assim. O Cruzeiro está tomando contra-ataques. Isso passa pela organização da equipe, a movimentação dos atletas, a necessidade do entendimento do jogo como ele é. Gente, pressa é diferente de velocidade. Não tem que estar estabanado para finalizar uma jogada. É um time que joga da forma que o Cruzeiro joga. Eu gosto muito da velocidade de transição. O Cruzeiro tem. O Cruzeiro tem uma velocidade de transição muito grande. Mas falta a execução, o bordar da colher. Né? Existe a necessidade do bordador do cabo da colher. O cara que amacia, o cara que pifa, o cara que... E é lógico que nós vamos sentir falta desse organizador. Não tivemos no ano passado e jogamos muito bem, mas o time deu um encaixe mais rápido. Eu acho que quando esse time, e eu acredito que isso vai acontecer, der liga, entender todo o processo e executar o processo de entendimento, cara, eu acho que a coisa vai caminhar. É difícil falar isso para o torcedor do Cruzeiro, principalmente depois de uma derrota. O Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, fez um belo 20 primeiros minutos, foi muito bem jogado pelo time do Cruzeiro. O América não respirava. Só que o Cruzeiro não consegue abrir o placar neste momento de afogamento, posso dizer assim, do adversário. O adversário está afogado, está nas cordas, não tem condição de sair, mas o Cruzeiro não consegue marcar. Porque precisa ter o cabeça pensante, o cara que consegue pifar, encontrar. Se você for observar, os laterais do Cruzeiro hoje tiveram certa liberdade. Mas eles, quando chegavam na linha de fundo, eles não conseguiam encontrar alguém ali dentro da área para que pudesse fazer o arremate final e colocar a bola dentro da caixinha. E isso dificulta lá atrás, porque o time ainda não está pronto. O Paulo Pessolano constrói o time diferente dos treinadores brasileiros, principalmente. Que eles primeiro consertam a defesa para depois permitir que o time jogue. O Cruzeiro precisa organizar a sua defesa. Mas o Paulo Pessolano trabalha ao contrário. Ele conserta o ataque, porque a prioridade dele é atacar, para depois ele consertar a defesa. Um time que joga com a proposta que o Cruzeiro tem, esse time, ele tem grandes chances de vencer, porque ele ataca. Mas ele precisa ter jogadores que têm qualidade superior ao normal. Jogadores de médio para cima. Não pode ser jogadores de médio para baixo para jogar o ano que nós temos. Ano passado é outra história, ficou lá. O ano que nós tínhamos lá era diferente. Só que o preocupante é que ainda dentro do Campeonato Mineiro, esse time não mostrou que ele terá vislumbres positivos. Não mostrou para a maioria, eu consigo ver, tá? Mas tudo bem. É o comentário geral que eu estou fazendo aqui. No ano passado, a essa altura, o Cruzeiro estava bem. O Cruzeiro venceu o Atlético por 1-0, fortíssima equipe do Atlético, venceu, passou para a final do campeonato. Disputou a final com a equipe do Atlético. Foram os mesmos 4 semifinalistas dessa temporada, na temporada passada também. Só que esse ano a coisa não está acontecendo, o time não está conseguindo chegar. O Paulo Pessolano está tentando. Gente, isso, eu critiquei o Paulo Pessolano aqui, continuo criticando ainda, mas já entendendo que parece que ele está se encontrando. Eu quero aplaudir o Paulo Pessolano aqui por ele ter mudado e não ficar apegado a um sistema de jogo apenas, ele tentar fazer o time jogar de alguma forma. E ele está tentando fazer isso. Eram 3 zagueiros, agora são 2 zagueiros. Existe a necessidade, óbvio, existe a necessidade urgente de contratação para o setor de defesa. Isso não vai acontecer para o Campeonato Mineiro, esquece, o Campeonato Mineiro já acabou. Isso vai acontecer para o restante da competição.
Precisa qualificar urgentemente o nosso elenco, nós sabemos disso, e nós não quer dizer que nós somos expert, porque nós sabemos disso, não. Quem tá lá também sabe, quem tá lá percebe, quem tá lá entende, quem tá lá sabe que precisa ser feito. Isso não é mérito nosso, não, falar que o Cruzeiro precisa de contratação. Isso é chover no molhado. Literalmente chover no molhado. Porque precisa. E eles sabem que precisa. Muita gente falando que o Cruzeiro vai cair para a segunda divisão, né? Esse tipo de projeção eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer, sabe por quê? Porque nós estamos disputando o Campeonato Mineiro ainda. Todo mundo sabe. Todos os times começam com uma equipe e terminam com outra. Todo mundo sabe que chegarão contratações para o Cruzeiro. Todo mundo sabe disso, isso não é novidade para ninguém. A única coisa que me preocupa, que preocupa a mim, é o Cruzeiro ainda não ter o seu jogo definido. Só isso que me preocupa. Eu acho que tem que dar rodagem para esse time que jogou hoje. Tem que dar rodagem para o time que entrou jogando hoje. Tem que dar sequência. Tem que treinar esse time. Tem que fazer esse time entender. Tem que levar pro rachão esse time. Tem que marcar amistoso para esse time se tiver tempo para isso. O Campeonato Brasileiro começa daqui a um mês. Eu tenho até que procurar a tabela para poder saber como que vai ser o organograma da temporada desse mês, assim que acabar o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro para o Cruzeiro acabou. Eu não acredito numa reviravolta. Não acho que o Cruzeiro vai reverter esse placar. Não acho. Eu só espero que o time mostre uma evolução maior do jogo de hoje no próximo jogo contra essa mesma equipe do América. É o que eu espero. Mostrando isso, eu vejo um passo adiante. Porque não adianta trazer reforços sem ter um time pronto. Reforços chegam para reforçar o que já tem. Ainda não tem. Mas é muito cedo para falar que vai cair para a segunda divisão, principalmente no primeiro turno. Oh, meu Deus do céu. Eu escutei uma pessoa falando isso. Vai cair no primeiro turno. Não. Só uma coisinha aqui que eu não achei legal, tá, gente? Mas aí sou eu. Você pode achar o que você quiser. Eu acho o que eu quero. Eu vejo o que eu consigo. Você vê o que você consegue. Você acha o que você quer achar. Eu não gostei da hostilização de alguns torcedores que estavam na Arena do Jacaré em relação ao Ronaldo. Eu sei que o Ronaldo foi ali para poder acompanhar e ver de perto, porque ele foi um excelente jogador. E agora ele é um grande gestor. E ele precisava ver de perto, de fato, o melhor que nós temos. Hoje foi a campo o melhor que nós temos. E que o melhor que nós temos ainda não é o suficiente. Tenho certeza que ele foi lá para ver isso e viu que não é o suficiente. E ele foi hostilizado por parte dos torcedores que estavam lá. É o que eu digo. Cada um pensa e acredita no que quiser. Eu não acho legal, mas tem gente que acha. E tá tudo certo. Nós não podemos ter, como disse o Paulo Pezzolano, a memória tão curta. Nós precisamos entender o processo como ele é e não como eu quero que ele seja. O Cruzeiro vai dar a volta por cima. Eu vislumbro isso, porque eu antevejo algumas coisas. Eu acho que o Cruzeiro ainda vai dar a você muitas alegrias nessa temporada. O Cruzeiro não cai para a segunda divisão. O Cruzeiro se mantém e se mantém bem. Ah, Cláudio, vou cortar esse finalzinho de vídeo e vou postar quando o Cruzeiro cair. Isso só mostra, primeiro, que você não está torcendo para o Cruzeiro ficar. E lembre-se, a premissa do Cruzeiro é a permanência na primeira divisão. Essa é a premissa do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro vai além disso.